Agora, mano, eu quero te ouvir também sobre essa questão do indulto, né? E já trazer esse tema de uma maneira mais presente aqui no nosso debate. Por quê? O presidente da República, ele concede o indulto de Natal, agora no dia 25, só que ele exclui crimes contra a democracia, aqueles que cometeram violência doméstica e também os chefes de facção. Então, o presidente da República coloca no mesmo bloco de excluídos da possibilidade de acesso a esse benefício aqueles que cometeram esses 3 crimes. E mais especificamente sobre os crimes contra a democracia, como é que você avalia a decisão do presidente Lula, mano? Pois é, Evandro, tem também uma condicionante que os indultos historicamente não podem, até por determinação constitucional, englobar aqueles crimes que são considerados hediondos. Então, pessoas que cometeram homicídio qualificado ou comparados a equivalentes a hediondos, como é o caso de tráfico de drogas. Então, na prática, quando a gente fala, por exemplo, da questão dos chefes de facção, acaba entrando um pouco como correlato a isso. E isso também nos traz aquela velha discussão que foi colocada até sobre a inconstitucionalidade, ou pelo menos a tese de inconstitucionalidade do que seria uma anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque a interpretação jurídica seria que crimes contra a democracia são correlatos a crimes hediondos e, portanto, não seriam passíveis de perdão. O presidente Lula, ao trazer o indulto com esses excludentes, deixando esses crimes de fora, ele acaba somando a sua força política a essa interpretação da Constituição que é contra a anistia. E também, vale dizer, dado que o presidente já anunciou que no 8 de janeiro fará o veto à lei da dosimetria, o veto vai precisar trazer argumentos jurídicos, e esses argumentos vão justamente, muito provavelmente, ir por essa mesma linha, de que crimes contra a Constituição, crimes contra a democracia não seriam passíveis de perdão ou de serem amenizados. Por isso, na minha visão, acaba sendo uma atitude previsível do presidente Lula, porque ele, ao tomar esse cuidado de excluir os crimes contra a democracia do seu indulto, ele fortalece a sua narrativa política de oposição aos crimes contra a democracia e, com isso, claro, tem o elemento do jogo político sendo sempre reforçado, como falamos aqui ontem, que na eleição de 2026 o presidente se colocará como aquele que garantiu a democracia, uma espécie de fiador da democracia e da estabilidade em contraposição aos seus adversários pintados como os baderneiros ou os agentes do caos. Não à toa, né, Bruno Musso? O presidente da República pretende fazer um evento para vetar o PL da dosimetria, como uma maneira de justamente se posicionar desse jeitinho que o Mano Ferreira falou. Eu sou o presidente que defende a democracia. Então, já tem, claro, além do cumprimento da Constituição de não poder oferecer esse benefício a esses condenados por crimes contra a democracia, mas o presidente acaba se colocando no papel de defensor da democracia ao tomar várias atitudes que coincidentemente acontecerão na sequência uma da outra e num ano eleitoral, em que o principal nome que deve aparecer de oposição é aquele que vai repetir um cenário muito parecido com o de 2022. Um Bolsonaro, neste caso agora, Flávio, mas mesmo assim expondo mais uma vez a polarização aqui no país. Musa. Sem dúvida. E aqui expõe mais uma vez o que o Mano falou no primeiro comentário dele dos viés de confirmação. Cada um vai defender ali o seu lado, cada um defende a sua própria narrativa, atribuindo o 8 de janeiro a se foi uma tentativa de golpe ou não. A minha opinião, eu sempre exponho aqui, sem problema nenhum. E aí eu acho que cada um vai usar a sua própria narrativa. Essa é uma das bandeiras que Lula vai utilizar para eventual tentativa de mais um mandato dele. Digo eventual porque, na minha opinião, como eu menciono aqui todos os dias, está absolutamente tudo em aberto. Quando eu falo absolutamente, na minha opinião, é realmente tudo mesmo. Ainda temos tempo para essa definição real da coisa. Então, essas narrativas serão usadas dos dois lados, essa polarização será intensificada. E veja, eu acho que essa polarização ela aconteceria, talvez em menor grau. Imaginemos que viesse Tarcísio
e não o Flávio Bolsonaro, como falávamos algumas semanas atrás aqui. A polarização também ocorreria, acredito que num menor grau, de fato, mas ainda há uma divisão muito grande na sociedade que eu atribuo isso ao amadurecimento político da sociedade como um todo. Num primeiro momento, essa polarização faz parte de debater ideias. Quando a população ainda não é majoritariamente politizada, esse debate ele é mais raso, mas faz parte do aprendizado de todos nós. E isso vai aprofundando esse debate ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, 2026 veremos mais uma polarização, na minha opinião, independente do cenário, mas mais intensificada se, de fato, concretizar a candidatura de Flávio e também concretizar, de fato, a candidatura de Lula. Agora 4h25. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Mano levantou a mão e depois eu quero ouvir o nosso amigo Zé Maria Trindade, que chega também ao vivo aqui para o nosso 3 em 1. Diga, Mano. Eu queria pegar o gancho do que o Bruno estava falando, porque hoje parece que virou moda tratar a polarização como se ela fosse um problema por si. Eu diria que todo processo político tem polarização. A questão é entender quais são os elementos, qual é a narrativa que polariza. E muitas vezes, quando nós vivemos democracias saudáveis, em que temos projetos de país com clareza apresentados para o eleitor, a polarização se dá em torno de projetos, em torno de uma visão. Então, é uma economia liberal ou uma economia estatizante? É uma política de segurança pública mais punitiva ou mais garantista? Aí nós temos polarizações em torno de ideias e projetos para o país. O que eu acho que a gente tem assistido no Brasil nos últimos anos é uma polarização que, no lugar de ter como elemento central os projetos de país, ela acaba tendo como elemento central uma polarização afetiva, que é quase uma visão de mundo, um estilo de vida ou um modo de se colocar no mundo, a forma de se identificar com um líder populista, no lugar de se identificar de fato com propostas concretas de políticas públicas para o país, que é o que, afinal de contas, significa o debate e a disputa eleitoral. Então, eu acho que sempre tem polarização. A questão é, a polarização de 2026 será capaz de debater os temas que de fato importam para o futuro do Brasil, ou seguiremos numa polarização entre personalidades e cultos a populistas? Eu acho que essa é a questão que está colocada. Sim, Mano. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também sobre essas situações, né? Apesar de não haver uma concessão do indulto de Natal para aqueles que cometeram crimes contra a democracia, o presidente da República consegue, a partir da sua defesa e da necessidade médica que foi comprovada pelos peritos, sair agora no dia 24, passar pela cirurgia no dia 25 e ter a sua recuperação garantida para depois retornar à superintendência da Polícia Federal. Como é que você avalia essas questões? O que as necessidades do presidente da República e as decisões que são tomadas pelo presidente Lula em relação à concessão do indulto de Natal? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Olha, o Mano tem completa razão. Eu vim de uma cidade do interior onde havia uma polarização muito grande e inclusive emocional. Com nomes, apelidos jocosos de um lado, de outro. Aí eu fui para a capital, Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, e lá também a polarização era muito grande. Depois, Brasília, eu entendi a polarização nacional. E olhando, eu tive cuidado de olhar os últimos resultados eleitorais. As últimas eleições foram decididas nos detalhes, né? Ali atrás, quando Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, depois de lá para cá, a polarização tomou conta. O Aécio perdeu para Dilma Rousseff por poucos votos. Quase o Aécio Neves era o presidente da República e estaríamos numa situação diferente. Não sei se melhor ou pior, mas bem diferente, né? Então, a polarização, ela é escrita nos gráficos dos últimos resultados das urnas eletrônicas. Só que agora se polariza até chinelo na rua. Então, assim, a falta de racionalidade e conceitos acabou confundindo tudo. E aí cai a polarização, inclusive sobre o general Heleno. Quem é, em sã consciência, que pode entender que o general Heleno, naquela condição, oferece riscos à sociedade e que deve continuar na cadeia sem saber o que está acontecendo com ele? É claro e evidente que está correta a decisão de mandá-lo para a prisão domiciliar.
eu acho até que ele nem deveria ser condenado diante da situação e da participação dele no episódio. Mas, enfim, foi condenado. Então, assim, é muito claro isso, mas há quem defenda que ele continue assim. Da mesma forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é um preso comum. Não há polarização que possa indicar que Jair Bolsonaro é um preso perigoso, que tem que ficar em segurança máxima e que não deve ser tratado. Olha, ele está sob os cuidados do Estado. O preso, condenado, sentenciado, né, quer lá o nome que dê, ele não tem vontade própria, ele não pode ter vontade própria. Quem tem vontade própria para ele é o Estado. Então, o Estado, com essa vontade própria emprestada do sentenciado, tem que cuidar, né? E esse cuidado leva o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer as cirurgias necessárias. E veja bem que ele nem está onerando o Estado, ele está indo para um hospital particular, e não está exatamente onerando o Estado no SUS. Então, é óbvio que essa atenção deve ser levada ao ex-presidente. E o ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem disso. Todas as decisões dele são de muito cuidado com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A autorização expressa para a visita de médicos sem nenhum pedido especial, né? E uma determinação de que ele deve estar atendido a todo instante. Houve até o cuidado da Polícia Federal de fazer ali um contato com o Corpo de Bombeiros se precisar de uma emergência e assim por diante. Então, essa polarização leva a uma disputa e um debate sobre coisas banais e óbvias, né?